Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estou começando mais um conteúdo aqui no canal Matheus Fernando Repórter. Aqui nesse vídeo dia inteiro que eu quero trazer para vocês as informações e atualizações do Colorado para o jogo de hoje às 9 horas da noite contra o Palmeiras na Arena Barueri, jogo da 34ª rodada do Brasileirão. Um jogo de um internacional, tem pela frente um adversário que está disputando o título do Campeonato Brasileiro. A parte de cima ela está bem embolada. Tem o Grêmio que venceu o Botafogo nesse meio de semana por 4-3 no estado de São Januário, de virar um jogo histórico, um baita jogo com o show de Luizito Soares. Teve também aí o Red Bull Bragantino que está correndo por fora pelo título do Brasileirão. Tem o Flamengo que está se recuperando com o técnico Tite. Então tem esses ingredientes na tabela de classificação na parte lá de cima, onde o Internacional vai tentar, parece forte, Palmeiras, que não vem vivendo até um bom momento, mas é um time muito forte, está brigando lá em cima, e uma vitória do Palmeiras sobre o Internacional hoje à noite pode deixar o time paulista na liderança, pelo menos momentaneamente, nesse fim de semana de 34ª rodada do Brasileirão. O Inter que tem mais 5 jogos para ainda jogar nessa edição de Campeonato Brasileiro, mais 5 rodadas para o fim do Brasileirão. E nesse jogo de hoje à noite, o Internacional que vai ao interior de São Paulo, na Arena Barueri, contra o Palmeiras. Esse jogo não vai ser no Allianz Parque, pois o Allianz Parque está cedido para shows nesse fim de semana. O jogo será na Arena Barueri. O Internacional tem 43 pontos e está aí na segunda parte da tabela de classificação. Precisa vencer para afastar de vez qualquer chance de risco de queda para a Série B do ano que vem. Uma vitória pode deixar o Internacional com 46 pontos. O próximo adversário é o Red Bull Bragantino em casa no dia 26. No dia 26 contra o Red Bull Bragantino, como eu falei para vocês. Então o Colorado aí tentando uma vitória contra o Palmeiras. Para esse jogo de hoje à noite, o Internacional tem 2 desfalques importantes. Já não tinha o René, já não tinha o Gumalo, ambos só devem voltar após paradas de data FIFA. E o Internacional perdeu o Bruno Henrique para essa partida, jogador que levou o terceiro cartão amarelo do empate nesse meio de semana contra o Fluminense, tomou o terceiro cartão amarelo, está fora por suspensão dessa partida. E o Gabriel Mercado foi retirado, ficou em Porto Alegre, nem viajou, teve febre, teve um quadro de gripe aí. Então é um jogador que foi sacado da lista de relacionados, não vai nem para a partida. Então é um desfoque importante para o Internacional, principalmente o Gabriel Mercado, que é o zagueiro titular, jogador titular do Internacional. O Bruno Henrique vinha entrando durante as partidas, então seu provável substituto aí deve ser o Rômulo ou o volante Gabriel, tá certo? Se tinha expectativa que o Arangues também nem viajasse, ele foi substituído no empate contra o Fluminense nesse meio de semana no intervalo. Se tinha expectativa que ele fosse, né, pela informação, pelas informações, pelo que a gente viu na substituição dele, que se talvez tivesse sentido alguma coisa, alguma lesão, algum desconforto, mas não está relacionado a personalista de relacionados aí para você. E para a vaga do Gabriel Mercado, o Nico Hernandes deve ser o seu substituto. Tinha expectativa que o Nico Hernandes fosse ser o titular na lateral esquerda, mas deve ser sim a continuidade de Dalbert na lateral esquerda titular colorada, tá certo? Sendo assim, a provável escalação do Internacional deve ter o Sérgio Rocher, Fabrício Bustos, Vitão, Nico Hernandes no lado esquerdo de defesa, Dalbert na lateral esquerda, Johnny, Arangues, aí coloca um asterisco, perdão, o Gabriel, o Romulo, enfim, Maurício, Wanderson, Alan Patrick lá na frente e Ener Valencia, tá certo? A sequência do Colorado no restante do Brasileirão tem o Palmeiras hoje à noite às 9 horas da noite, depois tem o Bragantino, o Cuiabá, o Bragantino em casa, o Cuiabá na Arena Pantanal, depois tem Corinthians na Neoquímica Arena e depois encerra sua participação no Campeonato Brasileiro 2023, recebendo no momento, líder Botafogo no estádio Beira-Rio, tá certo? O Internacional, como falei, tem 43 pontos, precisa voltar a vencer para ficar com 46 pontos e afastar momentaneamente qualquer risco de rebaixamento para a Série B do ano que vem, tá certo? Amanhã o Grêmio enfrenta o Corinthians na Arena. Uma vitória pode deixar o tricolor gaúcho aí combinado com alguns outros resultados, talvez até mesmo na liderança, tá certo? Certo que é que o Grêmio vai estar secando o Palmeiras nesse confronto que o Colorado tem na noite de hoje na Arena Barueri contra o time paulista, tá certo? Qual o placar que tu acha que vai ser dessa partida? Tu gostou
substituições necessárias que o técnico Eduardo Cudê teve que fazer mediante as ausências, te inscreve aqui no canal, ative as notificações. Até o próximo conteúdo.